Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do nosso livro de ciências do 9º ano. Muito bem, o livro você já conhece, né? Agora nós vamos passar para o capítulo 6. Bom, no capítulo 6, vamos estudar a química propriamente dito. Até agora, a gente estudou conteúdos que contemplavam tanto a física quanto a química. No capítulo 6, nós vamos passar somente para a química. Nesse capítulo, para estudar química, a gente tem que começar estudando um conceito chamado átomo, que veio do grego. Os gregos sabiam da propriedade da matéria de divisibilidade, que nós vimos no capítulo 4. Eles sabem que a matéria pode se dividir, só que eles foram pensando, até quando eu posso dividir essa matéria ao meio, sendo que ela consiga se dividir realmente, né? Será que chega num ponto onde eu não consigo dividir mais? Será que vai chegar um ponto onde essa matéria ela vai ser indivisível? E eles chegaram à conclusão de que sim, existe um ponto onde essa matéria não é mais divisível, só que ela é tão minúscula que nós não conseguimos ver. Por isso que eles deram um nome de átomo. A palavra grega átomo, o A vem da palavra não e tomo vem da palavra parte ou divisão. Então, a palavra átomo quer dizer que ela não se parte, que ela não se divide. Isso foram os gregos. Hoje em dia já se sabe que o átomo se divide sim, se divide em 3 partículas. Então, eu posso dizer que o átomo é formado por 3 partículas principais. A nossa aula será centrada nessas 3 partículas. Nós vamos estudar ela e a estrutura do átomo. Bom, para começar, o nosso átomo, ele tem um núcleo, tá? Ele possui um núcleo. Esse núcleo, ele vai ter 2 partículas principais. Uma chamada de prótons, ok? O próton, ele tem carga positiva. Note, P de próton, P de positivo. Próton tem carga positiva. No núcleo também tem outra partícula, que ela é chamada de nêutron. A carga do nêutron é neutra, por isso o nome. Ó, nêutron tem carga neutra. Eles dois estão no núcleo do nosso átomo. Só que ele não tem apenas um próton e um nêutron. Na verdade, ele pode ter mais de um próton, mais de um nêutron. Depende do átomo que ele é. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Até terminar, temos que terminar aqui de ver as partículas primeiro. Bom, então ele pode ter mais, né, de um próton e ele pode ter mais de um nêutron. Tudo isso fica no núcleo, os prótons e os nêutrons. Por isso, eu posso dizer que o núcleo do átomo é composto de prótons mais nêutrons. Esse é o núcleo do nosso átomo. Ao redor desse núcleo, fica se movimentando ao redor umas partículas menores. Notem a diferença de tamanho aqui na qual eu desenhei. Essas partículas menores, elas são chamadas de elétrons. Olhem só, eu tenho carga positiva, eu tenho carga nula, agora falta qual carga? A carga negativa. Muito bem. Então, prótons positivo, nêutrons é neutro e elétrons são cargas negativas. Essas são as 3 partículas de um átomo.
os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo. E os elétrons, nessa área ao redor do núcleo, é chamada de eletrosfera. Então, o núcleo e ao redor a eletrosfera. Para organizar tudo isso daqui, vamos fazer agora, então, uma separação aqui, ok? Onde eu vou ter a estrutura do átomo aqui, a estrutura do átomo desse lado e o nome das partículas desse, com suas cargas, logicamente, partículas. Bom, a estrutura do átomo, então, ela é composta por prótons e nêutrons no núcleo, e ao redor fica a eletrosfera com os elétrons. Essa é a estrutura do átomo, ok? Essa é a estrutura do átomo. Bom, o nome das partículas. Nós vamos ter os prótons com carga positiva. Nós vamos ter os nêutrons com carga nula. E nós vamos ter os elétrons com carga negativa, tá bom? Só colocando em ordem o que a gente viu aqui. 3 partículas principais, prótons, nêutrons e elétrons. A estrutura do átomo, ela é assim, composta pelo seu núcleo e a sua eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. Revisando somente o que nós vimos aqui. Tudo bem? Bom, esse aqui, então, é o nosso átomo. Passamos a conhecer o nosso átomo. Eu vou desenhar aqui para vocês 3 átomos que eu quero que você me diga o que eles têm de iguais. Então, eu vou desenhar aqui 3 átomos. Deixa eu só dividir aqui o espaço, certo? Para 3 átomos. Então, aqui vai ser um, aqui vai ser outro e aqui vai ser outro. Eu tenho um átomo que é um próton e um elétron, um só, tá? Um elétron só. Eu tenho um próton, um átomo com um próton, um nêutron e um elétron. E agora eu tenho um átomo com um próton e um nêutron. O que esses 3 átomos têm de semelhança? Muito bem, quem respondeu o número de prótons? Então, todos têm iguais, apenas um próton. Todos têm apenas um próton. Esse tem um próton e um próton, um nêutron e um elétron. Esse é um próton e um nêutron. Todos têm apenas um próton. E é isso que é importante anotar e reparar. Todos são o mesmo átomo? São. Todos são o mesmo átomo. Mas, professor, eles são muito diferentes. Esse não tem elétrons, esse não tem nêutrons. Esse aqui tem tudo. Como eles podem ser o mesmo átomo? Porque quem determina o átomo é o número de prótons. Então, quem determina o átomo é o número de prótons. Então, todos esses são
o mesmo átomo. Por isso que se montou a tabela periódica. A tabela periódica a gente vai estudar ela mais nas próximas aulas, então a única coisa que nós precisamos saber agora da tabela periódica é que na tabela periódica os elementos, eles têm um número em cima aqui, ó. Tá vendo? Esse número é exatamente o número de prótons. Então, todos os elementos que têm apenas um próton são chamados de hidrogênio. Todos que têm 2 prótons são chamados de hélio. Todos que têm 3 prótons são chamados de lítio. 4 é chamado de berílio e assim por diante. Bom, então, você já viu que deu para perceber que a tabela periódica é uma ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, tá? Esse daqui é o número de próton deles, de prótons. Então, quem tem um é chamado de hidrogênio. Por isso que esse daqui é chamado de hidrogênio. Sim, é o hidrogênio que está na molécula da água, que está na nossa atmosfera. Esse também é o hidrogênio que está no Sol também. Esse é o hidrogênio, tá? Note que é difícil ficar escrevendo hidrogênio, 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 hidrogênio. Por isso que cada átomo tem o seu símbolo, que é como se fosse o apelido dele. No caso do hidrogênio, é o H. Então, ao invés de eu escrever hidrogênio, eu ponho um H. Ao invés de escrever hélio, eu ponho um HE. Ao invés de escrever lítio, um LI, berílio, um BE e assim por diante, tá bom? Então, eu posso dizer que o hidrogênio, eu posso colocar ele como H e como H, tá bom? Então, o H é o símbolo, ou apelido, tá? O símbolo do átomo. Cada um tem o seu para descobrir tabela periódica, tudo bem? O ferro é o Fe, o sódio é o Na, o carbono é o C, o boro é o B e assim por diante, ok? Bom, já vimos então, só recordando, nós vimos que o átomo é uma partícula que não se divide, nós já sabemos que hoje ela se divide em 3 partículas, essas partículas são chamadas prótons, nêutrons e elétrons, a estrutura do átomo ela é assim, o núcleo dentro, a eletrosfera do lado de fora. Não tem problema se não tem eletrosfera, não tem problema se não tem nêutron, ele só tem que ter, para ser um átomo, prótons, ok? Mas a grande maioria tem elétrons e tem nêutrons. O hidrogênio é o único caso que pode apresentar nêutrons sem elétrons e elétrons sem nêutrons, ok? Bom, sabendo disso, nós vamos agora para a última parte desse nosso estudo, ok? Que é chamado de número atômico. O que é o número atômico? Para começar a explicar número atômico, que aí a gente encerra a nossa aula, lembra, número atômico é um nome que se dá para um conceito que eu já expliquei nessa aula, tá bom? Bom, minha melhor amiga, ela se chama Adriane Thaís. Eu sei que é um nome meio, né, uma mistura de nomes meio incomuns. Mas tinha gente que conhecia ela como Adriane e tinha gente que chamava ela de Thaís. Mas não era a mesma pessoa? É exatamente isso que eu tô querendo mostrar para vocês. O número atômico, vocês já conhecem o número atômico. E o número atômico é a mesma coisa do que número de prótons. É o mesmo conceito, ok? É o mesmo conceito de número de prótons. Isso daqui é igual, é a mesma coisa, mesma coisa. Só tem 2 números diferentes. Por quê? Não é o número de prótons que determina quem é o átomo? Lembra? Quem determina o átomo é o número de prótons. Então, quem determina o número de quem determina o átomo é o número de prótons. Então, o número de prótons é chamado de número atômico. Atômico vem de átomo, porque ele determina o átomo.
Tudo bem? Esses são os conceitos básicos da aula de hoje. A próxima aula a gente avança um pouquinho mais. Beijos e até!